Bem, eu sou José Luiz Lara de Oliveira, aluno de licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, Distrito Federal. Essa é uma atividade da disciplina de Prática de Ensino 6, uma aula cujo tema é fotossíntese, e seguindo a Base Nacional Comum Curricular, o aluno, após a aula, deve analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nestas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Então vamos lá. Olá, queridos alunos do quarto ano da disciplina de Ciências. Eu sou o professor José Luiz e hoje o tema de nossa aula é fotossíntese. Muito bem, para falarmos fotossíntese, vamos ter que entender uma série de termos novos, palavras difíceis, mas que teremos toda a paciência para poder estar ensinando. Vocês sabem o que é fotossíntese? Definimos fotossíntese como um processo celular de transformação de energia solar em energia química, onde os seres autotróficos armazenam alimentos orgânicos. Bem, então vamos crescendo com o nosso conhecimento. Fotossíntese é um processo celular, portanto vai acontecer no interior de uma célula. Esse esquema eu estou mostrando uma célula vegetal, mas poderia ser uma bactéria ou uma alga. Dentro dessa célula nós temos uma organela chamada cloroplasto, uma célula vegetal, que tem essa estrutura que chamam grânulos, e a unidade dessa estrutura chama tilacoide. Tá? E aqui vai ter clorofila. Então já aprendemos aqui uma série de palavras novas, né? Cloroplasto, tilacoide e clorofila. Então, dentro da célula vai ocorrer a transformação de energia solar em energia química. Para isso, nós devemos entender um pouquinho de luz, né? A luz do Sol. E o que é a luz do Sol? A gente vai explicar o que a gente consegue ver, a luz visível, tá? E a gente tem essas cores, né, que aqui foram desmembradas da luz branca, né? Na natureza a gente consegue eventualmente ver isso quando se tem arco-íris, após uma chuva ou durante uma chuva, né, quando você tem o sol. Então a gente tem a luz visível, que está desmembrada então, né? E essa luz ela tem comprimentos de ondas de 400 angstroms até 780 angstroms aproximadamente, e em cada segmento desse nós temos um segmento de cor, digamos assim. Mas a luz do Sol é só a luz que a gente vê? Não. A luz do Sol, né, o Sol emite raio gama, raio X, raio ultravioleta, a luz visível, a luz infravermelho, micro-ondas e ainda ondas de rádio. Esses assuntos, certamente ao longo da vida estudantil de vocês vão abordar. Às vezes na disciplina de biologia, às vezes em outras disciplinas que vão se juntar conhecimentos para a gente poder entender o mundo. Muita atenção agora, coleguinhas. Esse é o pulo do gato. Como é que se transforma energia solar em energia química? Vamos começar entendendo esse pequeno esquema aqui.
energia solar, luz do sol. Numa planta, nós temos aqui nas folhas verdes a clorofila. Nas folhas existem estruturas que absorvem gás carbônico, então colocam gás carbônico para dentro da folha da planta. As raízes lá no solo absorvem água e a clorofila que está aqui nas folhas vai ser ativada pela energia solar, pela luz do sol. A linguagem química é essa aqui. Então vamos bem devagarinho entender tudo isso. Eu tenho gás carbônico, eu tenho luz do sol, energia do sol, água, clorofila. Então a fotossíntese vai acontecer juntando gás carbônico, água, a luz do sol vai ativar clorofila, vai se fazer energia química e o produto de tudo isso vai ser alimento orgânico, ou seja, glicose, e as plantas vão liberar para a atmosfera oxigênio. Então, repetindo, dentro da célula da planta vai haver a absorção de dióxido de carbono, gás carbônico, vai se juntar à água, a luz vai ativar a clorofila e essa transformação da energia do sol em energia química, que é a fotossíntese, vai produzir glicose, que é uma fonte de energia, um alimento, e a planta vai liberar para a atmosfera oxigênio. Vejam, nós já sabemos que alguns seres conseguem fazer fotossíntese, os seres autotróficos, os vegetais, as algas, bactérias. Seres autotróficos. Nós vamos explicar melhor o que significa esse termo, mas nesse momento eu reforço esses seres. São os vegetais, as algas e bactérias. Eles vão fazer fotossíntese e vão armazenar alimentos orgânicos. Vejam só, os seres autotróficos, também chamados seres fotossintetizantes, organismos fotossintetizantes, ou seja, que usam a luz para sintetizar alimento. Então, bactérias, algas e plantas. Né? A fórmula química do processo de fotossíntese, né? Onde a produção desse alimento orgânico vai ser fundamental para manter os seres fotossintetizantes, seres autotróficos, vivos. Né? Eles conseguem produzir alimento para que eles mantenham o processo vital. Né? Então, só para reforçar, esses seres são as plantas, os vegetais, algas e bactérias. Então, vejam só, os seres autotróficos, eles vão formar
compostos orgânicos, alimento orgânico à custa de energia luminosa. E isso faz com que eles aumentem essa matéria orgânica total, eles cresçam, eles vão se alimentar dessa energia produzida pela fotossíntese. Por isso eu disse que a manutenção da vida desses seres vai estar sendo influenciada pela capacidade deles fazerem fotossíntese. Vejam só, sabemos que os seres autotróficos fazem fotossíntese. E nós, seres humanos, animais, nós somos seres heterotróficos. Nós e todos esses outros seres aqui, nós não conseguimos fazer compostos orgânicos à custa de energia luminosa. E a gente só pode modificar composto orgânico já existente. Portanto, a gente necessita de consumir os alimentos orgânicos produzidos pelos seres autotróficos. E aí a gente vai entender uma coisa que se chama de cadeia alimentar. Um organismo vai servir de alimento por outro, né? E, normalmente, a base dessa cadeia alimentar, quem aparece? Os seres autotróficos. Né? No caso aqui nós temos as plantas. Né? Exemplificando, quer dizer, uma planta aquática, por exemplo, pode ser uma alga, né? O caramujo consome, o peixe vai consumir o caramujo e vem lá um pássaro e consome esse peixe. Né? Então essa é uma cadeia alimentar que vai ser importante a gente entender, porque a gente está falando de fotossíntese, e quando a gente fala de fotossíntese a gente está falando de energia. E a gente precisa entender então o que é essa energia, como é que é o fluxo dessa energia no planeta. Então vamos entender e aprender mais algumas coisinhas, né? A gente chama então essa base da cadeia alimentar, que são os seres autotróficos, seres produtores. O primeiro nível, né, na verdade os níveis sequentes, são os heterotróficos, né? E a gente denomina consumidores primários, aqueles que primeiro consomem os organismos autotróficos. Na sequência da cadeia alimentar, consumidores secundários, né? E consumidores terciários. Tá? E onde é que nós estamos, nós seres humanos, né? Um exemplo apenas, né? Se a gente consome carne, né? Aqui tem um bonito espeto, um churrasco. Esse churrasco, essa carne está vindo aqui da carne da vaca, né? Do gado, que está lá se alimentando de quê? De um organismo autotrófico, né? Do pasto. Tá? Só para amarrar essa informação dentro dessa cadeia alimentar. Bem, então, meninada boa, nós já falamos de organismos autotróficos, organismos heterotróficos, de cadeia alimentar, e agora a gente vai entender essa relação, ou seja, cada organismo na cadeia alimentar, ela vai transferir energia para um próximo nível. É o que a gente chama de fluxo energético no ecossistema. Um produtor autotrófico é consumido em vários níveis, até que chega numa situação onde esses indivíduos vai morrer e um decompositor vem e consome. Então, o fluxo energético ele vem de um para o outro e o decompositor acaba fazendo com que esse fluxo se mantenha. Um outro esquema aqui para ficar melhor entendido, a gente tem lá luz do sol, vegetal, né, autotrófico,
produzindo, né, através da fotossíntese, o alimento orgânico. Ele vai crescer, né? Vai vir um inseto e vai consumi-lo. Parte dessa energia ele vai usar para o crescimento e para a manutenção da planta. Parte da energia do inseto que ele consumiu lá do autotrófico também vai ser mantido para ele crescer, também se reproduzir. O próximo nível aqui, né, vai consumir o inseto, né, a ave, também vai crescer, vai se reproduzir. Então essa energia ela vai ser gasta em parte e vai chegar a um ponto em que de novo vai morrer e os vão acabar levando essa energia de volta para o ecossistema, para o fluxo energético do ecossistema. Aqui um outro esquema, mas mostra isso, né? Ou seja, que a energia ela vai ser captada do Sol, vai ser transformada aqui pelo autotrófico. Parte dessa energia vai ser gasta no crescimento e na alimentação. Parte da energia vai ser consumida lá pelos decompositores, mas vai ter os níveis de consumo aqui no nível primeiro, né? Consumidor secundário, consumidor terciário, quaternário, e aí vai, mas ao final a energia vai ser gasta para a manutenção dos organismos, mas no final ela vai estar voltando aqui para um fluxo energético para o ecossistema, porque os organismos vão estar morrendo e esse fluxo se mantém. Então, nós já sabemos que a fotossíntese acontece no cloroplasto, né? E há aproximadamente 50 cloroplastos em cada célula vegetal, né? Então, na célula vegetal temos o cloroplasto, o grânum e o tilacoide. Nos tilacoides estão pigmentos fotossintetizantes e a gente está falando de clorofila. Então, gente, a clorofila vai ser o pigmento capaz de reter a energia luminosa do Sol. Só que essa transformação dessa energia vai acontecer em duas etapas. Uma fotoquímica e uma segunda etapa química. Lembrando que a gente está falando do cloroplasto, do tilacoide. Vamos mostrar como acontecem essas duas etapas. Bem, a etapa fotoquímica vai ocorrer na membrana do tilacoide. Aqui está o cloroplasto e a gente está vendo aqui o tilacoide. E essa etapa também pode se chamar de etapa clara, porque para efeito didático só existe na presença da luz. E a molécula de água é quebrada e vai ocorrer a liberação de oxigênio para a atmosfera. Então, recapitulando, a etapa fotoquímica ela ocorre na presença de luz, na membrana dos tilacoides, e vai haver a quebra da molécula de água e vai se liberar oxigênio para a atmosfera. O que mais ocorre na etapa fotoquímica? Também a absorção da energia da luz pela clorofila, que é excitada, e a redução do NAD para o NADH+, ou seja, a liberação de hidrogênio e a formação de ATPs. Então, isso aqui é energia. Quando se libera os hidrogênios e a formação de ATP, essa energia ela vai ser utilizada na fase química, que vai ser então
é a segunda fase da fotossíntese. A segunda fase da fotossíntese, ou a segunda etapa química, ela vai ocorrer fora do tilacoide, ou seja, no estroma do cloroplasto, onde aquela energia liberada, ATPs e hidrogênios, vão ser utilizados junto com gás carbônico nesse novo ciclo, no ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson, para produção de glicose. Didaticamente, alguns autores chamam essa fase de fase escura, pelo fato da primeira ter a presença da luz e a segunda utilizar os produtos dessa primeira fase para concluir, então, a fotossíntese e haver a produção da glicose, né? Muito bem, estamos caminhando para o final da nossa aula. Vamos antes fazer uma revisão. As plantas fotossintetizantes, elas vão retirar gás carbônico do ar, vão retirar água do solo, vão absorver a luz do sol, que vai excitar a clorofila, que são antenas, e que vão ajudar a fotossíntese a transformar as substâncias inorgânicas em alimento orgânico, glicose, e a liberar oxigênio para a atmosfera. A glicose produzida vai servir como reserva energética para a planta e vai ser fundamental para a sobrevivência, né, quando a planta está impossibilitada de realizar fotossíntese. A produção da matéria orgânica vai ser fundamental para a sobrevivência dos demais organismos heterotróficos. Bem, agora eu preparei um exercício, né, para fixação da aprendizagem. Nós vamos resolver juntos aqui na sequência, mas também vai estar disponível no Google Formulários, e esse é o link, né? Muito bem, meninos e meninas, vamos então resolver nossos exercícios de fixação. Eu vou ler com calma e na segunda leitura vamos resolvendo a questão. Marque com X a resposta errada. A fotossíntese é importante porque promove a captura do gás carbônico atmosférico. É importante porque produz energia nos seres autotróficos. É importante porque realiza a renovação de oxigênio atmosférico. E a fotossíntese é importante porque reduz o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Tempo para vocês pensarem e vamos responder. Então vamos à resposta. A fotossíntese é importante porque promove a captura de gás carbônico atmosférico? Sim, as folhas das plantas vão capturar esse gás carbônico para utilizar na fotossíntese. A fotossíntese é importante porque produz energia nos seres autotróficos, com certeza, né? Nos vegetais, algas e bactérias, é isso que acontece. Vai realizar a renovação de oxigênio atmosférico? Sim, ela libera no final do processo de fotossíntese oxigênio e produz alimento orgânico, a glicose. Então a resposta certa, que é a errada, é a letra D. Ela não reduz o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Pelo contrário, ela vai
iniciar, digamos assim, esse fluxo de energia. Muito bem, vamos para a segunda questão. Segunda questão: quando um operário, na hora do seu descanso, bebe um copo de caldo de cana, que é uma solução de glicose, é correto afirmar: letra A glicose será consumida produzindo energia que pode ser usada para movimentar seu corpo. Letra B. A glicose fornecerá gás carbônico para a atmosfera. Letra C. A glicose produzirá oxigênio do organismo. E letra D. A glicose bloqueará o fluxo de energia nos ecossistemas. Tempo para vocês. Vamos responder? E então, quando um operário, na hora do seu descanso, bebe um copo de caldo de cana, é correto afirmar: letra A. A glicose será consumida produzindo energia para poder ser utilizada para movimentar seu corpo, tá certo? A glicose fornecerá gás carbônico para a atmosfera. Não, a nossa respiração vai eliminar gás carbônico para a atmosfera. Então, não é essa a resposta certa. A letra C, a glicose produzirá oxigênio do organismo. Não, é um mecanismo de respiração, a troca respiratória que vai produzir esse oxigênio. E a letra D, a glicose bloqueará o fluxo de energia nos ecossistemas. Não tem nada a ver isso. Né? Então, é correto afirmar que a glicose será consumida produzindo energia que pode ser usada para movimentar o seu corpo no trabalho. Meninos e meninas, então vamos lá. Questão 3. Marque com um X a resposta errada. Sobre a importância do processo de fotossíntese. Letra A. A cadeia alimentar na natureza começa com uma planta autotrófica. Letra B. As plantas não usam energia que produzem para seu crescimento e reprodução. Letra C. A fotossíntese é a chave para a formação de todos os compostos orgânicos. E a letra D. Os animais, direta ou indiretamente, obtêm seu alimento das plantas. Tempo. Pensem, respondam. Vamos lá? Questão 3. Marque com X a resposta errada. Sobre a importância do processo de fotossíntese. Letra A. A cadeia alimentar na natureza começa com uma planta autotrófica. É um produtor. Né? A cadeia alimentar ela vai começar com um produtor autotrófico. Então, essa está correta. A letra B. As plantas elas não usam a energia que produzem para seu crescimento e reprodução. Elas usam, né? Então essa questão ela está errada, né? Elas produzem um alimento orgânico, elas vão crescer, vão se reproduzir e elas vão ser consumidas, né, na cadeia alimentar. Letra C é a chave para a formação de todos os outros compostos orgânicos, sem dúvida, né? Ela vai produzir o alimento orgânico, então, para a cadeia alimentar. E a letra D, os animais, direta ou indiretamente, vão obter alimentos das plantas. Naquele fluxo energético, né, na cadeia alimentar, é isso que vai acontecer. Então, a resposta errada, que é a certa, é a letra B. As plantas não usam a energia que produzem para seu crescimento e reprodução. Para uma revisão, né, e
possivelmente para alguma dúvida ou discussão à frente, deixo aqui o gabarito das questões. Questão 1, a resposta é a letra D. Questão 2, a resposta certa é a letra A. E a questão 3, a resposta certa é a letra B. Bom, para reforço de aprendizagem, peço que vocês revejam esse tema no livro-texto de vocês, façam os exercícios de fixação do livro também. Deixo aqui outros livros de referência para consulta, caso tenham alguma intenção ou perguntem ao professor. Espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Deixo aqui meu muito obrigado. Lembrando sempre neste momento, usem máscara corretamente, lavem e passem álcool gel nas mãos sempre que possível, mantenham um distanciamento social. A vacina é fundamental e fiquem bem. Seguimos então. Um grande abraço.